Vamos lá, gente. Relacionamento de casal. Vamos começando. Oi, Su, como é que tá, sua linda? Vamos iniciar aqui. Esperar o William entrar, que hoje o tema é fixar. Olha, consegui fixar. Vamos lá, vamos convidando aí quem se interessa pelo assunto. O William vai trazer um olhar bem constelação, né, para isso. E a gente vai desenvolver aí esse bate-papo, trazendo assim os pilares de um relacionamento de casal saudável, né? Trazendo sempre uma visão saudável do que é uma relação, trazendo o pilar como a comunicação, trazendo também o amor, a amizade, o que faz com que o casal se mantenha, né? Que o relacionamento sobreviva. Então, convida quem vai entrar com a gente. Licintra, tudo bom? Joelma, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Oi, Nelinha, tudo bom, fofa? Como é que tá meu sobrinho novo chegando aí? Curtindo aqui uma música inicial bastante. Oi, minha mãe. Beijo, te amo. Saudade, morrendo. Martinha, tô lhe esperando, viu? Pra gente fazer um trabalho junto também. Então vamos lá, vamos ver se o William me esqueceu. Boa! Vamos convidando aí quem quer participar desse bate-papo. Ó, o William chegou. O William vai nos dar essa honra aí de trazer essa visão. Cadê você? Vamos lá, eu até botei aqui, quem sabe isso quer dizer amor, porque a gente traz muito, e o amor é um dos pilares, né, da relação de casal. Então, seja bem-vindo novamente, Will. Muito obrigado, Bárbara. Vamos lá, mais uma semana aí, fazer esse bate-papo sobre esse assunto de alta relevância, em especial nessa quarentena, né? Porque a demanda de problemas de relacionamento tem aumentado, né? Eu tenho o hábito de dizer que a gente costuma morar na mesma casa, mas geralmente não estamos compartilhando de todos os pensamentos, de todos os projetos em comunhão. E eu acho que essa quarentena, né, que não é mais quarentena, gente, já virou isolamento social, ela botou muita coisa para fora, muitas sombras vieram à tona, né? Então, vamos lá, vamos iniciar aí essa conversa. Para quem não me conhece, eu terminei falando, convidando a galera. Meu nome é Bárbara, eu sou terapeuta transpessoal sistêmica e estou aqui num trabalho aí quase já que semanal, né? Já está virando ponto com o William, que tem trazido para a gente bons frutos, e eu percebo que tem ajudado muitas pessoas com os assuntos que a gente tem trazido, porque em sua maioria são assuntos de extrema relevância. No entanto, nem todo mundo está com aquela coragem de tocar no assunto. Então, hoje a gente aqui vai trazer relação de casal, lembrando que vai falar de amor, vai falar de sexo, vai falar de amizade e vai falar também de projetos. Perfeito. Lembrando que o casal, embora seja dois sistemas, né? São duas famílias que se unem com o intuito de formar um novo sistema, uma nova família e uma nova visão. E isso também é importante, por quê? Porque quando a gente casa, né, William, a gente casa com a família toda. Exatamente. Sai casando com o que está para trás. Então, a constelação traz muito essa visão, e é uma visão esclarecedora, e assim, são trabalhos belíssimos que a gente já realiza, até mesmo antes do casamento, porque muitas vezes entra naquela ilusão do sexo, do é muito bom, da companhia, da amizade agradável,
mas quando entra numa convivência dia a dia, muitas vezes os projetos vão para direções opostas Distinto. mesmo. Perfeito. Se apresenta, pode ser que tenha gente nova aí nos assistindo que não lhe conheça, que não esteja já a figura batida com a gente aí toda semana. Boa noite para todo mundo. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado por esse convite. Aceito na hora. Para quem não me conhece, apesar de estou aqui quase que frequentemente já no Instagram da Bárbara, fazendo essas lives com ela. Eu me chamo William, eu sou constelador familiar, também sou hipnoterapeuta e também trabalho com Reiki barra de Axis, mas o carro-chefe é a constelação familiar, onde eu tenho uma gama maior de trabalho, vamos dizer assim. E falar de relacionamento entre casais é algo que a gente precisa pensar muito, porque é algo que aborda tanta coisa, tem tanta informação, tem tantas dinâmicas dentro da constelação familiar, que uma live de 1 hora é realmente muito Não é pouco. É muito pouco. Mas a gente tentou pegar uns pontos bem legais para falar com vocês e eu espero que vocês curtam bastante. Eu gosto sempre de trazer coisas para que as pessoas ganhem um pouquinho de consciência, para conseguir fazer um pouco diferente. E o carro-chefe nas constelações familiares que as pessoas me procuram é relacionamento de casal. Sem dúvidas nenhuma, é o que mais se chega, Eu acho que é no geral, viu, filho? no geral, né? Quando fala da questão amorosa e financeira, chove. Uhum, sim, é incrível. E, bom, em relação a isso, dentro da constelação familiar, tem muitas coisas para se ver em relação ao que a pessoa traz de relacionamento para trabalhar. E lógico que o ponto principal, o ponto inicial, está nas 3 ordens do amor. Não tem nenhum outro lugar que a gente encontre uma saída. É alguma desordem ou é alguma exclusão, a falta de pertencimento, ou o principal nas relações de casais é o desequilíbrio entre dar e receber. Eu só não vou dizer que é 100% dos casos, porque existem muitos casos que há desordem, né? Mas a grande maioria dos problemas, dos emaranhamentos que eu trabalho dentro da constelação, são no desequilíbrio entre o dar e receber. E E aí, quando você fala, William, do trazer a consciência, assim, o foco do nosso trabalho tem sido esse. Por que, gente, tem sido esse? Porque quando a gente tem consciência de atitudes inconscientes que prejudicam a nossa vida, assim, é uma virada de chave. É é uma algo que verdade. vocês transformam a vida, é vocês perceberem algo que vocês não percebiam. Perfeito. E assim, eu compartilho com o William, acredito que também eu já tive a oportunidade, quando eu digo a oportunidade, é porque o que a gente trata no outro, a gente trata na gente também. Eu já tive a oportunidade de atender casais e é divino. Eu acho assim fenomenal. É E em fantástico. especial porque os casais que eu atendi foram casais que tinham consciência de que não estava legal, de que havia algo estranho e buscaram ajuda. Uhum. Então, assim, eles foram, quando eu digo, eles foram honestos com eles mesmos, né, como casal, de dizer, ó, esse ponto é pesado, então vamos pedir ajuda. E é muito bonito o resultado, pelo menos os que eu atendi, assim, para mim trouxeram resultados muito lindos, são pessoas que, por sinal, frequentemente voltam, justamente porque percebe que houve um desalinhamento e trazem para a Sim, terapia, e é o desequilíbrio. Carro-chefe perfeito, é perfeito, justamente o perfeito. desequilíbrio, né? Muitas vezes tenta suprir
E eu achei lindo o pôster que você colocou, eu até brinquei com você, né? Que é os quatro, os pilares, né? Os pilares do relacionamento. Do relacionamento. E somado aos pilares, nós temos o acento, que é a comunicação. Sem Então, ela, o sem relacionamento ela, não vai, gente. E assim, não uma vai. das coisas que a gente vai falar aqui, eu vou passar a palavra para o William, é a questão da comunicação dentro do casal é essencial. Quando eu digo essencial, é você perceber que algo não está legal, é você perceber que algum dos contratos, quando eu falar contratos, é acordos que foi feito, muitas vezes não precisa estar por escrito, mas é eu me comprometer com o meu parceiro e ele comigo, ou vice-versa, e a gente descumprir algo, e quando eu digo descumprir, não é que seja à risca, mas quando isso acontece, há uma quebra dentro da relação, há uma quebra de confiança, e são laços, né? Prossegue, William. Perfeito, Bárbara. Tudo que você falou, perfeitamente. Bom, o que eu sou muito estudioso dos livros de Bert, eu me encantei muito por isso. E depois que eu entrei no mundo da constelação, que eu vi na prática que realmente é, então eu sempre começo por aí. Eu sempre começo nas terapias de casais olhando quem da relação dá mais e quem recebe mais. E olhando isso para ver aonde está o desequilíbrio, a gente começa a procurar equilibrar a relação. O ponto inicial que eu começo é por aí. E aí eu dou uma explicação sobre o que é. Você está falando tanto de dar e receber, mas o que é dar e receber? É exatamente isso, no sentido literal da palavra. O que você dá é uma troca. O relacionamento é uma troca. Aquilo que você dá e o que você recebe do outro. Dar não é aqui relativamente alguma coisa relacionada a coisas materiais. É carinho, afeto, atenção, amor, presença. Relacionamento é troca entre o que a gente dá e o que a gente toma. Então, baseado nisso, por que existem muito desequilíbrio? É muito mais fácil a gente dar. É muito mais fácil a gente pegar e dar atenção, dar carinho para o outro. Só que a gente tem muita dificuldade ou a gente é um pouco menos aberto a receber. Porque a gente vem da nossa infância apenas recebendo dos nossos pais. A gente passa a nossa infância inteira só recebendo. Recebendo alimento, recebendo atenção, recebendo educação. E a gente cresce sem conseguir retribuir aos pais. A gente só recebe. Então a gente começa a criar dificuldade inconscientemente de receber. Então a gente tende a dar ao outro e não fica aberto a receber. E aí é onde andam os desequilíbrios dentro do relacionamento. E aí, é lógico, envolvem outras dinâmicas, como, por exemplo, as desordens, que é também uma lei dentro das 3 leis do amor, de Bert Hellinger. Ordem, hierarquia e ordem. Um casal, ele está lado a lado, ninguém é maior do que ninguém. Então, quando eu estou ocupando o meu lugar de marido, eu olho para minha esposa como uma mulher. Eu não olho como um filho que procura uma mãe, a mulher, no lugar de mulher, minha mãe. Isso é estar no seu lugar dentro da relação. É olhar para sua mulher ou olhar para o seu marido como ele é, como um homem, não como o pai que você gostaria de ter. E isso é muito engraçado porque na dinâmica das constelações, né, quando a gente vai fazer a colocação lá, tá lá, casado com a mãe, casado com o pai. Ou seja, é muito interessante. Ou muitas vezes, assim, as poucas que eu fiz você bota na dinâmica quando você vai olhar, tá em fase de conflito. Tá naquela posição de conflito, onde não existe essa igualdade, né?
E essa questão da igualdade é uma das coisas muito importantes. Por quê? Porque a sobrevivência do relacionamento depende disso. Quando Perfeito. depende disso, é dentro desse rol. Mas, assim, eu estava assistindo um material que eu acho que eu até compartilhei com você, que foi justamente o entendimento de que dois sistemas se juntam para formar um. E muitas vezes esse formar um, ele já inicia dentro de uma dinâmica não saudável, vou usar a palavra aqui, não saudável, por quê? Porque muitas vezes não está resolvido para trás, né? Não está Perfeito. resolvida a dinâmica familiar original, onde muitas vezes pai e filho têm essa desordem já, essa desarmonia, e por incrível que pareça, essa desarmonia a gente sai levando em cadeia. Então, Perfeito. é uma das coisas que eu acho muito interessante. Então, é ter essa visão de o que é um relacionamento de casal. E um dos pontos que eu trago muito no meu atendimento é lembrar para os casais que, embora eles sejam casais, eles possuem a individualidade deles. Então, eu sempre pergunto, eu sempre oriento, você precisa ter o sonho do casal, porque, lógico, o casal precisa ter aquela projeção de crescer junto, de construir junto, até mesmo que seja Perfeito. futuramente um filho, né? Porque a gente geralmente forma um novo Projeção sistema futura. para dar continuidade, mas é também aquela visão de qual é o meu sonho. Eu já atendi um casal, o engraçado era que quando perguntava o sonho do marido era morar num lugar do interior sem muito movimento. E a mulher queria morar num lugar muito badalado. Eu disse, gente, vai precisar entrar num consenso. Sim. Por quê? Porque você observa que os desejos, né, os sonhos são opostos. Opostos. Então, se não tiver um sonho comum aos dois, para que ele se apegue àquilo ali e siga, é um relacionamento que tende ao fracasso. E quando a Perfeito. gente faz esse convite do terapêutico, eu e o William convivem muito com isso, o terapêutico, antes mesmo até de casar, é justamente para você ter essa visão. Qual é a visão? Só que a gente não tem o hábito disso, né? A gente se apaixona, vai lá, casa, tudo lindo. Daqui, no meu caso, foi 9 anos, né? Durou meu primeiro relacionamento. Depois de 9 anos, separou e vem as dinâmicas contrárias, né? Sim. Porque vem as dinâmicas contrárias. Então, hoje eu percebo que muitas falhas que eu cometi poderiam ter sido ajustadas numa comunicação, num melhor diálogo. E eu não sei você, William, mas compartilhando aqui, eu percebo que no meu público eu tenho dificuldade de trazer o marido, no caso, o homem, para a terapia. Traz isso, se você tem essa dificuldade, a mulher ela é mais aberta para se Sim. tratar e Sim. tratar o relacionamento. Sim. Mas eu percebo que o homem ele é mais trabalhoso. Sim. A grande maioria das pessoas que me procuram para tratamento de relacionamento é sempre a mulher que me aborda. É sempre a esposa que está procurando ajuda. E sempre vem naquela vertente de que eu vou chamar o meu marido, eu quero que ele participe, mas o marido é receoso, ou o marido não quer, ou sei lá, são N fatores, N possibilidades. Eu tenho Então, um básico que geralmente, eu não posso dizer aqui, não. Eu tenho um básico que eu não posso dizer aqui, não. Olha, de terapia é coisa para doido. E, assim, uma das coisas que eu percebo, que eu acho que a gente pode falar tranquilo, eu percebo uma dificuldade de falar de sexo. uhum, Então, assim, o sexo é algo que faz parte do relacionamento. É algo que apimenta a relação. É sim, algo, é desejo, gente. sim, Então, sim, assim, quando a gente fala de sexo, porque culturalmente, agora
tem um retorno aí. Aqui no meu? Eu acho que é. Deixa eu tirar meu fone para ver se é. E toda vez eu reclamo desse retorno. Vê aí, eu não Deixa o fone para ver aqui se. Não, fica. ainda tá muito? Tá. Me incomoda. Eu não sei se incomoda o pessoal. Gente, comenta aí se vocês Vocês conseguem estão com algum retorno aí, galera? sentir esse Informa aí retorno. aqui no chat para eu ver se é alguma coisa aqui, porque aqui eu tô Pode ser isolado a proximidade, não? no escritório. Pode ser. Mas vamos lá. Então, Vai me assim, informando. Vai. eu vou trazer a visão do sexo como algo que faz parte do tripé do relacionamento. Sim, sim. E assim, a gente percebe que se o desejo não tá bom, o casal tende, quando eu digo tende ao fracasso, não necessariamente o sexo precisa ser esse sexo que a gente aprendeu no normal. Quando eu digo no normal, quando tá com fone fica melhor. Aí, ó, ele tem um retorno, só que quando tá com fone fica menor. Então, deixa com fone. Então, o que eu trago aqui nós, em sua maioria, tivemos uma educação sexual errada. Quando eu digo errada, o sexo nos foi apresentado através de revista, através de televisão. Muitas vezes não tivemos uma educação onde os pais da gente traz o sexo de forma tranquila e serena, porque o ato sexual é algo que é de prosperidade. A gente nasceu através do ato sexual, isso é fato. Então, é trazer o sexo com naturalidade para dentro do relacionamento. E dentro do relacionamento é entender que o ato sexual é algo que demanda desejo, demanda estar bem, demanda estar naquela conexão, entende? Perfeito. E assim, é algo que precisa ser olhado com bons olhos, e quando eu digo olhado com bons olhos, não necessariamente ele precisa ser colocado debaixo da cama, entende? É trazer um olhar, pô, se não tá legal, vem a comunicação. Como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode, pô, isso aqui Como para mim podemos não é melhorar? agradável, entende? Então, assim, é trazer isso. Por quê? Porque é uma visão que você dá e você consegue ressignificar os problemas de relação. Então, é um Perfeito. dos pontos que eu recebo como demanda. Mas prossiga Perfeito. na sua análise aí, que você estava na sua sequência. Exatamente. Entrando nesse mérito dos pilares do relacionamento, eu até fiz um post sobre isso ontem Ficou lindo. e obrigado. Quais são, né? Vamos trazer para o pessoal aqui o que uma relação necessita para ter, entre aspas, sucesso. São quatro pilares, gente. São quatro pilares. Perninhas da As cadeira. quatro perninhas da cadeira. Relação sexual. Toda relação sexual é exatamente isso que a Bárbara falou, é deixar esse preconceito de lado de que a relação homem e mulher, aqui quando eu digo relação homem e mulher, lógico, eu também incluo relação homossexuais, porque Sexual. dentro das constelações familiares, não só nas constelações Não só, familiares, mas no geral. toda relação a polaridade masculina e feminina, independente de serem duas pessoas do mesmo Você trouxe sexo. muito bem. A gente fala aqui de energias masculina e feminina, e Perfeito. não Aqui necessariamente a gente fala o isso, órgão não sexual. necessariamente o órgão sexual da pessoa, a gente está falando de energias. Positivo, é isso mesmo. Então, a relação sexual é algo importantíssimo para dentro da relação de casal. É algo que traz proximidade para o casal. E quando isso é um problema, é um fator que precisa trazer junto a comunicação. A comunicação ao lado da relação sexual é algo que precisa estar muito bem alinhado entre as pessoas desse relacionamento. E aí, o outro pilar é o amor de coração. O que é o amor de coração? O amor de coração significa o querer bem do meu parceiro. Eu quero ver o meu amor bem
do jeito que ele é, do Ele jeito é. que ele se sentir bem. Eu quero vê-lo bem. Ponto final. Sem mais, sem porém. Esse é o seu amor de coração, é o amor na essência. Esse é mais um dos pilares. O Eu outro digo que é aquele amor incondicional, sem condições, é né? Porque a gente tem aquele hábito de botar eu amo, e mas mais, é isso aí. Exatamente isso. Sem esse mais, bota um ponto tenho final. mais, Eu amo, ponto. exatamente. Deixa o porém de lado. O terceiro pilar é a amizade. A amizade é aquele viver junto, viver bem, tá rindo junto, tá chorando junto, tá se abraçando, é o tá junto. E uma relação de casal para que flua legal, flua bem, o estar junto é muito importante, é essencial, assim como a relação sexual e o amor do coração. E a última, como você já falou um pouquinho, é a projeção futura. E aqui eu gosto muito de frisar essas coisas para as pessoas, que elas confundem muito. Gente, quando eu digo projeção futura, eu estou falando de projeção futura da relação de vocês. Eu não estou falando de projeção do seu parceiro ou da sua parceira. Muito cuidado com isso. Projeção futura da relação é se imaginar se casando, tendo filhos, netos, bisnetos, junto do seu parceiro ou parceira. Isso é projeção de futuro no relacionamento. Projeção do seu parceiro é imaginar como você gostaria que ele fosse. É não Isso, confundir, né? não confundam isso. Projeção do parceiro é algo que você tem que sair disso. Todo relacionamento ele começa baseado inicialmente no sexo e na projeção do parceiro. Então, o passo fundamental, sair da projeção do parceiro Parceiro, e ir e para para a realidade. projeção da relação. Eu E entrei na isso realidade de como é o meu parceiro, é exatamente assim, do jeito que ele é. Eu o amo assim. E aí você começa a entrar na projeção futura de relacionamento. Então, E, andem com esses quatro pilares dentro do relacionamento de vocês, que tem tudo para fluir muito bem. e isso é importante porque, às vezes, o casal chega ao ponto de não saber para onde vai, né? Sim, Não ter direcionamento. expectativas. E Fica sem muitas expectativas. vezes pega aquela disputa de casal mesmo, onde um quer ser melhor do que o outro, onde quer seja profissionalmente, quer seja. E, gente, isso leva o relacionamento à falência. Perfeito. Por incrível que pareça, a partir da hora que o casal não tem esse olhar de projeção do relacionamento, da relação, de entender que eu preciso respeitar o meu parceiro da forma que ele é. E assim, quando eu digo respeitar, é saber que tem defeitos, que não, e você contorna, e quando eu digo contorna, é aceitar porque ele é como é, e é porque Perfeito. ele é como é que soma você para N processos de evolução. A gente teve uma pergunta aqui, como se posicionar em relação ao ex-marido quando tem um novo relacionamento? Essa é Excelente pergunta. fácil. Primeira, aí quebra as regras da constelação, tudo. Ai, Fale, ai. fale que depois eu vou falar da minha experiência, né? Vamos lá. Como que se dá? Como que foi a pergunta? Deixa eu É, voltar aqui. como se posicionar em relação ao ex-marido quando tem um novo companheiro, né? Quando tem um novo Ó, companheiro. excelente pergunta. Bom, como que a gente se relaciona ao ex-companheiro? Primeiro não chama de ex. Primeiro não se chama de ex, se chama de primeiro relacionamento ou segundo. Relacionamento anterior. Não existe ex, né? Todo relacionamento precisa estar interiorizado dentro de nós. Então, o primeiro passo e o mais fundamental de todos eles, se você, para quem fez a pergunta e para todo mundo
já passou por isso, pode passar, tenham consciência de que, por mais que a relação tenha terminado, esta pessoa precisa ter um lugar dentro do seu coração. Ela precisa ter o lugar dela dentro de você, no sentido de fazer parte. A partir do momento que eu terminei uma relação com a minha esposa ou com o meu marido, ou enfim, e eu excluo aquela pessoa, eu julgo, falo mal, você está excluindo aquela pessoa. E nenhum sistema aceita nenhum tipo de exclusão. E aí você acaba não entrando num novo relacionamento saudável. Por completo. Por completo. Porque você ainda não conseguiu se desvincular daquela energia do parceiro anterior. E isso, assim, são coisas, eu trago experiência própria. Quando você consegue trazer essa dinâmica do aceitar esse relacionamento que não vingou, e quando eu digo que não vingou, é pegar todas as experiências e saber que você é hoje quem é, porque você passou por tudo aquilo. Então, é um ressignificar de vida. Você percebe que muitas coisas mudam. O William sabe, ele já me atendeu, né? Por um problema típico como esse, de que um Sim. processo de exclusão a esse ponto, ele chega a ser tão... É porque muitas vezes eu acho que por falta de conhecimento as pessoas não fazem ideia do quanto uma exclusão desse perfil pode levar a um suicídio, pode levar a um processo de depressão, onde quando você vai lá mexer nessa dinâmica que não é saudável, que não foi saudável, você percebe que você está detonando todo um sistema que tendia, talvez, ao sucesso, simplesmente pelo fato do não aceitar. E esse não aceitar, gente, a gente não está aqui dizendo que o que o outro faz, porque muitas vezes quando a gente tem um rompimento de um relacionamento, a gente tem a questão das brigas, tem a questão do financeiro que muitas vezes dá confusão, o ex-marido ou a ex-mulher fica fazendo pirraça, tem N. Isso são ações que não estão sendo, não estamos julgando se é certo ou se é errado. O que a gente está trazendo aqui é que o fato dessa relação, ela existiu, ela trouxe uma experiência, e essa experiência ela precisa ser ancorada no nosso sistema. E quando fala ancorada no nosso sistema é de forma muito sutil. Eu não preciso eu só não preciso estar emanando toda a raiva, até porque energeticamente você termina com ganchos psíquicos, né? Porque a todo momento tá ali emanando, você não aguenta. Então, assim, é tipo entrega. Confia, agradece, não tem aquele entrego, confio e agradeço. E pronto, segue a vida. Lógico que a gente tem as dinâmicas perversas, né? Mas realmente tomar consciência. Tomar consciência de como foi esse relacionamento, de que quando chega na dinâmica da separação é porque não estava sendo saudável para um dos pontos, porque se fosse saudável, estava junto, estava na projeção de relacionamento. Então, se chegou à ruptura é porque não tinha projeção, né, gente? Então, assim, vamos trazer essa sabedoria nessa visão consciente de que o relacionamento ele precisa desse tripé. E assim, quando a gente fala relacionamento, a gente não está só falando de homem e mulher, não. A gente está falando relacionamento como um todo. O relacionamento ele precisa de amor, ele precisa de amizade, ele precisa dessa projeção de futuro, como também ele precisa do sexo e da base para manter tudo isso aí, você em pé, é a comunicação. É a comunicação. Perfeito. Sem então, ela, assim, não tem equilíbrio. Eu sempre digo para os meus clientes, meus pacientes, o problema de todos os relacionamentos é a comunicação. Todos. Ou a falta dela, né? Por quê? Porque se você consegue se comunicar, você consegue passar uma mensagem legal e o outro consegue passar uma mensagem legal para você, não há atrito, gente. Sim. Não há atrito. Não há como não manter esse... Parece que tem história.
essa tríade toda junta, né? Todo mundo lá no seu devido lugar. Então, assim, é ter essa visão, ter essa noção do quão importante é a comunicação. Assim, a gente vai abrir para perguntas já já. E, assim, quando a gente fala da comunicação, é você perceber o que é que está falho, o Onde que é que pode está melhorar? levando, Onde a gente pode como é que parar para olhar? pode melhorar, entende? Perfeito. E Perfeito. sair muitas vezes do julgamento, sair muitas vezes do meu marido não faz isso, minha mulher não faz isso, meu companheiro não faz isso. Sair dessa área. E quando eu digo do sair dessa área, porque muitas vezes é uma inação da gente, né? A gente projeta no outro, só que o outro é espelho do que a gente tem dentro da É gente. isso aí. Perfeito. Então, Exatamente o que a gente falou. teve uma pergunta aqui, gente, imagina comunicar com um marido que fala outra língua. Pô, gente, pô, Débora, realmente é verdade. Por mais avançado que eu falo em inglês, tem expressões que não rolam. Nosso problema tem muita relação em comunicação, ou seja, a falta dela. Concordo, viu, É Fia? exatamente o que a gente está É, é falando. uma, é uma dificuldade, mas vamos lembrar que vamos buscar escrever, desenhar, como você foi para ela, se não me falha a memória, ela foi para a Austrália, então teve que dominar essa questão da comunicação em outra língua, realmente é um desafio, mas é um desafio que quando você tem uma projeção de relacionamento, ó, dá certo. Vocês lidam muito bem juntos. Exatamente. Assim, é um processo bastante interessante. Eu já tive um intercambista em casa e no meu processo de adaptação com ela, assim, eu tentava falar assim de forma mais alta e ela dizia: "Mãe, eu não sou surda, eu só não falo a mesma língua que você". Então, é um processo de comunicação que precisa ser ajustado. Vamos Sim. lá, gente. A gente vai abrir para perguntas. Caso vocês tenham perguntas, dúvidas, que queiram saber mais sobre o assunto, Façam. como é a Façam constelação, perguntas. façam, joguem pergunta aí para a Por gente. favor, A façam gente vai isso. levando essa dinâmica. Nós ainda temos meia Eu só hora, 25 queria, minutos. eu só queria complementar um pouco da comunicação que você falou, Complementa. perfeitamente, né, do jeito que você falou. Ela ainda É, complementa, ó, a comunicação e a cultura. e a cultura. É, filha, desafiador, viu? Mas você É chega um lá, desafio. Você lida bem, isso aí. você Você lida consegue. bem. Você consegue. É, até dando um conselho para ela em relação à comunicação dentro do relacionamento. Existem três palavras mágicas que vocês devem, não é que vocês podem, que vocês devem usar dentro do relacionamento de vocês. Pode anotar se vocês quiserem. Primeira palavra mágica dentro do relacionamento. Ela deve ser dita em primeiro lugar para o seu parceiro ou para a sua parceira. Sim. Sim, eu aceito você exatamente como você é. Sim, eu te aceito com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, do jeito que você é. Sim. Segunda palavrinha mágica. Por favor. Gente, o por favor dentro de um relacionamento é uma troca tão grande que abre assim, ó, nosso coração, abre a nossa alma, expande a nossa mente e o outro sente-se valorizado quando a gente solta essa palavrinha mágica, por Palavra favor. mágica. E a terceira, e não menos importante, é obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por você ter entrado na minha vida. Obrigado por você ter trago os seus defeitos para o nosso relacionamento. Obrigado por tudo que você é. Sim, por favor e obrigado. Essas três palavras são mágicas dentro do relacionamento. Ela expande a comunicação entre o casal. Todo relacionamento que você inicia, ele vem, toda relação que você atrai para você, é o seu sistema atraindo uma pessoa para te curar de alguma coisa, ou para curar o sistema de algo.
Então, toda relação, ela tem um propósito. Você não conhece ninguém em vão. Toda. E aqui agora eu estou abrangendo não só de relacionamento conjugal. Geral. Toda relação no geral, ela tem um propósito de ser, tá? O que eu gosto muito de dar também como dica para as pessoas, pessoal, pode ir deixando as perguntas enquanto eu vou só dando uns toques aqui. Eu gosto de dar como dica mais quatro dicas para vocês anotarem. Vamos lá? Primeiro, Fica com gente, medo. ó, como é algo muito grande em relação a desequilíbrio no relacionamento, eu falo aí por experiência, como com os meus atendimentos. Então, para que essa balança fique mais próximo do equilibrado entre o casal, eu gosto muito de dar essas dicas para as pessoas. Primeira dica: só dê aquilo que o outro possa equilibrar. Só dê aquilo que você sabe que o seu parceiro ou a sua parceira possa retribuir. Essa é a primeira dica. Segunda dica: só dê aquilo que você é capaz de dar. Não se sacrifique. Não sacrifique a sua saúde mental, física, emocional, espiritual para poder atender o outro. O não que você diz para o outro é o sim que você diz para si mesmo. E aí você também precisa saber olhar para si. Não é não ter uma troca, mas o problema é quando a gente se sacrifica para dar. A gente não fica bem com a gente mesmo. Então, segunda dica, não se sacrifique. Só dê aquilo que você é capaz de dar. Terceira dica, tenha humildade de saber receber. Ter humildade é se abrir, deixar que o outro retribua aquilo que a gente dá. Dar é muito fácil. É muito fácil a gente chegar em casa com um abraço, com um buquê de flores, mas a gente tem que estar numa posição humilde para aceitar receber, ficar de braços abertos e receber também. Traz um alívio muito grande para a relação quando você deixa o outro equilibrar. Essa dinâmica é muito importante porque o que acontece em 100% dos casos, aqui agora é sem brincadeira, 100% dos casos que eu pego de ter esse desequilíbrio, sempre quem dá demais, sempre quem recebe muito e não tem como retribuir, sai da relação e ainda sai da relação com raiva do Com parceiro que deu raiva. demais. Ele sai com muita raiva porque ele não teve espaço para retribuir. Então ele se sente um eterno devedor na relação. Então ele sai com raiva. Aí entra naquela dinâmica das pessoas que falam: nossa, eu fiz tudo por ele e ele me abandonou. Exatamente por isso, porque você fez tudo por ele, mas você não deixou ele fazer nada por você. Ou não deixou ela fazer nada por você. Então essa é a terceira dica. Tenha a humildade de saber receber. Abra-se a receber do parceiro. E a quarta e não menos importante é: permita que o outro retribua. Não só se abra, mas como permita. Deixe que ele retribua, deixe que o seu marido venha e te dê um abraço. Espera um abraço dele, ou espera que a sua esposa venha te dar um abraço. Não toma 200% das vezes A a iniciativa. iniciativa de tomar. Lógico que ter iniciativa para dar um abraço é muito importante, mas quando você se abre e permite que o outro retribua, dá um alívio na alma do casal. E isso que você traz, assim, eu ainda complemento que no processo de comunicação, em terapia, a gente trabalha muito. Muito, muito. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe que pela dificuldade do receber, e assim, a dinâmica do dar e receber ela é muito interessante, porque quando a gente vai a fundo, a gente chega num ponto de arrogância,
porque geralmente quem dá quer ser superior, quem dá quer estar por cima da situação, assim, e lógico que a gente está trazendo aqui dinâmicas energéticas, mas quando você vai lá cavar, você chega nesse ponto. E muitas vezes as pessoas não aceitam, não gostam, porque existe o estereotipo de arrogante pela sociedade, é uma palavra, não é bem visto. Mas assim, a gente traz ao fundo a essência disso. Então, o que a gente está fazendo aqui é o convite para você olhar a essência disso. Como é que está a minha dinâmica de dar e receber? Perfeito. E isso são coisas simples. Muitas vezes é a questão do abraço. Eu percebo de casal a dificuldade do se abraçar, onde um dos dois não gosta, e muitas vezes não gosta em público, não gosta nisso. Só que para isso tem a comunicação. Sim. Entende? E para isso a gente ajusta o que eu chamo muito nos meus atendimentos de casais de acordos. Que tal refazer os acordos? E refazer o acordo é ser sincero com o outro, de dizer, pô, isso para mim não é legal, eu não me sinto confortável com isso, mas numa outra situação eu já me sinto. E quando você consegue ajustar isso aí, você percebe que a relação ela tem um boom, né? Tanto no respeito, porque você consegue ser capaz de dar o que o outro recebe, entende? Você entra num respeito mútuo. E isso é muito, muito importante para a sobrevivência da relação. E quando eu digo sobrevivência, é uma relação saudável, né? Então, eu anotei aqui as dicas, mas acho que isso aí, se for conversar, a gente vai dar pano para manga. Vai dar. Porque também muito questionado é a questão da referência do que é sim e não. Você trouxe muito bem, por dizer sim na relação. Só que o dizer sim na relação não é esse sim que fere, não é esse sim abusivo, não é esse sim que machuca, não é esse sim que dá superioridade para o outro e se coloca num ponto de inferioridade. É um sim de respeito, é um sim na sua essência mais pura e saudável, né? Perfeito. Então, é trazer esse convite de que o sim e o não que a gente trouxe aqui, eu sempre falo muito de qual é a sua referência de sim. É você trazer o casal de o que é que você vê de uma relação saudável. Porque muitas vezes o que o outro enxerga de uma relação saudável é uma relação completamente abusiva ao meu olhar, entende? Perfeito. Então, é trazer ao casal essa referência, e quando a gente traz essa referência, a gente iguala os entendimentos. Eu estar na mesma linha que o meu parceiro, o meu companheiro, no sentido de, eu entendo que o meu sim é desse limite, o meu não é nesse limite, e a partir daí a gente sai ajustando. Então, assim, importantíssimo isso que você trouxe, material para muitas lives. Muitas. Relacionamento é um grande material para enorme. Olha a Magui comentando aqui que eu tô toda maquiada, eu tô toda linda, rapaz. Ainda tem um trabalho para fazer depois daqui, que eu tenho que estar arrumada. Então, é justamente isso. A Magui que chegou agora é trazer essa visão. Nosso foco é trazer esse olhar para o relacionamento, sempre no foco de um relacionamento projetado ao futuro. E quando a gente falar de projetado ao futuro, é uma projeção saudável. A gente não traz aqui essa relação, independente de se relacionamentos homoafetivos ou relacionamentos de hétero, é ter essa visão saudável, essa visão de respeito mútuo, essa visão do despertar da consciência de que essa relação vai prosperar. Então, é trazer esse olhar. A gente tem alguma pergunta? Acho que não. Pessoal, deixem gente, perguntas todo aí. mundo tímido. Engraçado é que quando chega no direct, depois chove de perguntas. Exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que foi porque
Eu acho que foi o que eu falei de sexo, aí a galera fica inibida. Gente, depois que a gente salva a live, não fique, vocês podem mandar perguntas na caixinha. Podem mandar, gente. Fiquem abertos, a Gente, mandar perguntas. Se tiverem com sinta- dúvidas, sintam-se é, à vontade, assim, o fique à tema ele é vontade. muito legal, É envolve muito muitas abrangente, é muito abrangente. abrangente e assim, é como eu disse, muitas vezes eu posso ter tocado num ponto que o ponto sexual, né, o fato de falar do sexo e muitas vezes deixam as pessoas inibidas de perguntar. Sim, Mas sim. se não se sente à vontade de perguntar aqui, manda pergunta no direct que a gente responde tranquilo, E sem se tiver problemas. se vocês tiverem dúvida, tiverem receio de perguntar para mim, você do sexo oposto, se forem mulheres ou homens que tenham sintam-se envergonhados de perguntar, Bárbara, podem perguntar para mim, eu peço ajuda para Bárbara e vice-versa, e a gente se Não tenha ajuda. dúvida, não tenha Pode dúvida. mandar. Eu Então queria, assim, Bárbara, rapidinho, só sinta-se à responder vontade. duas perguntas que fizeram na caixinha que eu Manda. deixei. E as pessoas pediram, responde para mim, por favor, que eu já ouvi. Falei, tá, vou ler. Eu até anotei para eu ser bem Não fiel ao que esquecer. a pessoa perguntou. A primeira pergunta que me fizeram lá é: quando que o respeito, o carinho e a liberdade só é dado e nunca recebido? O que que eu posso fazer? Bom, em relação a isso, aí é bem explícito, tá? Mas eu não posso ficar generalizando assim. Geralmente eu dou essa opinião quando entro numa constelação, mas como é algo bem explícito, parece, eu digo parece pelas palavras que a pessoa deixou na pergunta, de que é uma desordem, é um desequilíbrio, perdão, é um desequilíbrio no dar e tomar. A pessoa só está dando, ela respeita o outro, ela dá carinho, liberdade, só que ela não recebe aquilo. Então é um completo desequilíbrio. Toda relação com desequilíbrio tende ao fracasso. Toda. Invariavelmente. E aí a gente pode observar diversos pontos que podem ser olhados, né? Existem diversos pontos que podem A ser gente pode olhados. olhar a dinâmica do se permitir receber também, Sim, porque sim. muitas vezes não se Por isso que eu permite. não gosto de dar uma precisão quando eu não estou numa constelação, porque podem haver dinâmicas envolvidas Dinâmicas, exato, só exato. numa constelação. E uma outra pergunta que me fizeram, mas aí é algo bem específico, acho que a pessoa deve entender um pouquinho de constelação também. Ela falou assim: que consequências na dinâmicas do filhinho da mamãe pode acontecer? Filhinho da mamãe é uma dinâmica dentro da constelação A familiar, constelação familiar. que o Bert chamou assim, filhinho da mamãe. O que que é isso? Bem rapidinho, por causa do tempo, eu acho. A dinâmica do Temos filhinho 10 da... minutos. Tá, então eu vou ser bem sucinto. A dinâmica do filhinho da mamãe é o seguinte: é aquele filho que ele inconscientemente está casado com a mãe. Como assim casado? Eu digo inconscientemente, dentro do sistema familiar, ele está casado com a própria mãe. Independentemente do pai estar presente ou não. Às vezes, já peguei dinâmicas em que o pai já faleceu e o filho ocupou o lugar do pai e casou-se, entre aspas, com a mãe. E quais são as consequências para isso? O filho está casado com a mãe, então ele não está aberto a conhecer uma mulher, porque ele inconscientemente já está Já casado. está casando. Então, se ele entra numa relação com uma mulher, ele não está entrando numa relação de homem e mulher. Ele pode estar entrando numa relação de filho e mãe, já que ele casou com a mãe, ele não tem a mãe. Ele tem uma, entre aspas, esposa. Então ele vai procurar numa mulher a mãe que ele não tem agora. Essa é uma das dinâmicas. As grandes características dos filhinhos da mamãe é que eles são extremamente sedutores. Eles não param
em relacionamento nenhum. Eles ficam pulando de relacionamento em relacionamento, exatamente por causa da dinâmica que eu falei. Ele não consegue parar em uma relação porque ele já está casado inconscientemente com a própria mãe. Lembrando que a pergunta foi filhinho da mamãe, mas a gente também tem a filhinha do papai, Tem né? também a filhinha do papai, que é a mesma coisa. É aquela filha que Que está já busca casada com o pai. o pai. Então, Exatamente. assim, embora, Ela, embora a pergunta tenha sido direcionada para o filhinho da mamãe, perfeito, mas a muito gente bom. lembra que tem a filhinha do Que tem papai também a também. filhinha do papai. E as dinâmicas são idênticas ao filhinho da mamãe. A filhinha do papai é aquela menina sedutora que seduzem muitos rapazes, mas não para um relacionamento, porque ela já está casada com o pai. E engraçado que quando a gente Tem muito ciúme do pai. E engraçado que quando a gente vai para traço de personalidade, a gente vê o traço rígido, né? Uhum, perfeitamente. É muito Perfeitamente. interessante. E assim, é uma das ferramentas que a gente associa na constelação, porque fica muito evidente. Fica muito Muito. evidente. Fica Você de muito. cara, você É já, uma já, dinâmica que já aparece muito rápido, é muito nítido, é é muito fácil. ligeirinho. É, é. Mas é Então, assim. as Bom, consequências são essas. As o pessoas nosso filhinhas da tempo mamãe e do papai. O nosso tempo está chegando ao final. Não vieram perguntas, só veio uma. Eu receio que foi porque eu toquei num assunto muito polêmico anteriormente, mas eu acho que foi de relevância falar. E quem tiver dúvida, manda para a gente no direct, manda para a Manda gente sim, gente. fazer com a Mandem. história. Vocês Pode sabem o mandar nosso perguntas. contato. Quem me segue vai seguir o William, acompanha o E material do William, muito vice-versa. material de qualidade. Vice-versa, e a gente vai trocando essa figurinha. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, os que passaram, contribuíram, os que mandam perguntas, os que fazem a gente trazer esse trabalho, essa dinâmica de despertar da consciência, com assuntos que têm sido, para mim, muito bons, muito bons. Eu espero que sirva para você também, William. Fica com a palavra agora. Sim. Eu queria mais uma vez te agradecer por essa oportunidade e disponibilidade. É sempre um prazer estar aqui trazendo muito conteúdo para as pessoas. O retorno tem sido muito grande, muitas pessoas têm me procurado, muitas pessoas do seu Instagram têm vindo me Que procurar bom. para me perguntar algumas coisas. Eu fico muito agradecido com isso. Todo e qualquer convite que você fizer sempre estará aceito. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos montar aquele workshop que eu já lhe fiz o convite. Vamos Vamos, pensar, vamos bolar, vamos montar numa plataforma bem legal e a gente lança esse produto trazendo não só essa parte de fala, mas essa parte de vivência também. Trazer as pessoas para viverem mais de próximo, mais de perto, esse despertar da consciência e com esse despertar perceber as dinâmicas de vida mudando. Porque quando a gente desperta de algo que está muito inconsciente, a gente consegue fazer mudanças na nossa vida de forma significativa. Então, perfeito. fica o convite. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Gratidão imensa, imensa, imensa. E, William, de novo, muito obrigada. Muito obrigado você, Bárbara, todo mundo, muito obrigado às pessoas que começaram a me seguir, as pessoas que fazem perguntas, que curtem, muito obrigado a Movimenta. todo mundo que deixa dúvida, deixa comentário, obrigado a todo mundo. Isso aí, Pronto. vamos combinar esse Vamos ver projeto. qual é a próxima temática e vamos jogar aquele projeto para frente. É isso aí, perfeito, combinado. Falei no ao vivo porque não tem como fugir mais. Não tem mais como voltar, perfeito. Tchau, obrigadão, Um beijo. gente. Tchau, gente, um abraço.